Olá amigos, olá amigas, irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui com vocês, gravando e participando desse vídeo que faz parte de um projeto para refletir os documentos do Concílio Vaticano II em preparação ao Jubileu de 2025, que vai nos trabalhar a temática da esperança. Somos chamados a ser peregrinos da esperança no mundo que está em constante transformação. E o documento do Jubileu nos convida a um momento de oração em preparação a esse ano jubilar, mas também no estudo dos documentos do Concílio Vaticano II. Em específico aqui nesse vídeo, nós estamos continuando a reflexão que está sendo produzida sobre a constituição da Gaudium et Spes, que tem como interesse, tem como intenção trabalhar a relação da Igreja na sociedade, a Igreja no mundo, no modo como ela se coloca de modo missionária, entendendo que o mundo passa por constantes transformações e nessas transformações nós somos convidados a refletir, a trabalhar, a interagir, entendendo qual é o papel da Igreja na sociedade e de que maneira a sociedade nos interpela com novas questões, com novos fundamentos, iluminados pela ótica do Evangelho, nós nos colocamos a serviço dessa perspectiva, a serviço dessa intenção. O documento da Gaudium et Spes é dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, ele traz os fundamentos daquilo que a Igreja entende no seu aspecto missionário. Então, uma missão que vem de Deus para a sociedade e a Igreja assume essa perspectiva e coloca o ser humano como ponto fundamental, naquilo que ele é como ponto de início e como ponto final de todas as relações daquilo que se entende. A Igreja entende que tem uma palavra, e é uma palavra única, que é oferecida à sociedade, mas ela também, desde o Vaticano II, entende que existe uma autonomia na sociedade que também tem uma palavra. Então a Igreja diz a sua palavra, é uma palavra que tende a construir algo na sociedade, iluminado por aquilo que é o conteúdo do Reino de Deus, que foi anunciado por Jesus e continua sendo anunciado e vivido na ótica da missão da Igreja. Mas também a sociedade tem uma palavra, e essa palavra ela entra em diálogo com aquilo que nós acreditamos, para que a gente possa construir uma ótica e uma grande sociedade. Uma das pautas da Gaudium et Spes é dizer que a Igreja se preocupa com a salvação da pessoa humana, mas também com a transformação da sociedade. E a salvação dessa pessoa não é para além desse mundo, mas é já nesse mundo, onde ela tem as suas relações pessoais, a sua família, a sua cultura, o seu modo de viver, e dessa maneira ela vai produzindo algo concreto para que o mundo possa transcender a ótica do reino, que é justiça, que é amor, que é paz, que é igualdade e que é a fraternidade. Na segunda parte da Gaudium et Spes, nós vamos trabalhar alguns aspectos específicos que a missão da Igreja se vê desafiada. E um desses aspectos é o nosso objetivo aqui nesse vídeo, que é a dimensão da política. A política que tem como um serviço a construção de uma nova sociedade, mas que atinge a pessoa humana no seu aspecto concreto. E nessa relação política, a Igreja oferece a sua palavra, mas em diálogo com as outras estruturas e com as outras instâncias da sociedade. Aquilo que nós vamos trabalhar sobre a dimensão política, ele está totalmente alicerçado naquilo que são os fundamentos da primeira parte, ou seja, a missão da Igreja, mas também tendo como base central a pessoa humana, como destino e como finalidade da ação e do resultado político. Agora, é importante contextualizar que quando o concílio promove e divulga esse documento, no final, aí nós temos 64, 65, nós temos uma Europa que estava se reconstruindo ainda da Segunda Grande Guerra Mundial. E como consequência da Segunda Grande Guerra, nós temos um continente europeu e basicamente o mundo como um todo separado em dois grandes blocos. O bloco oriental e o bloco ocidental, ou de modo mais específico, o bloco socialista e o bloco capitalista. A Igreja, em respeito à pluralidade das situações governamentais e também da presença de católicos nos dois espaços, ela não assume nenhuma possibilidade, nenhuma perspectiva. Mas ela tenta dizer alguns elementos que são irrenunciáveis e que devem fazer parte dentro dessa construção.
Quando hoje nós relemos o documento, nós estamos em um outro contexto histórico, social, cultural e político. Nós não temos mais o mundo dividido em dois grandes blocos e nós temos a Igreja que usa o seu aspecto missionário para defender valores que são irrenunciáveis, mas dentro de uma estrutura democrática. Então, dentro de uma estrutura democrática, quais são os valores que nós não podemos renunciar naquilo que corresponde à vida, à dignidade da pessoa humana, direitos sociais e também trabalhistas, a questão da mulher, a questão de grupos minoritários que são vistos de modo qualitativo e que têm o direito de se expressar e nós devemos proteger as suas relações também como um todo a partir dali. Então, respeitando o contexto onde surgiu o documento da Gaudium et Spes, mas atualizando a sua mensagem hoje, é que nós oferecemos uma proposta daquilo que nós temos. De modo bem específico, quando trata da dimensão política, o concílio na Gaudium et Spes divide essa reflexão em 4 partes. Na primeira parte ele vai falar da vida pública atual, e nessa vida pública ela vai colocar a situação que hoje se encontra a sociedade, na qual você tem pessoas que vivem um aspecto de vulnerabilidade, onde você tem direitos não respeitados, mas chama a importância para uma reflexão a respeito disso. Então, como que se encontra hoje a situação pública? Como que se encontra hoje a situação dos nossos estados? Como que se encontra hoje a situação dos nossos países, das nossas cidades? E de que maneira nós nos colocamos a serviço dessa sociedade no âmbito de missão da Igreja. Então, a primeira tarefa que se trabalha é a partir dali. E aí a Igreja vai entender que a sua contribuição, que a sua tarefa é zelar pela paz, é zelar pela igualdade e é zelar pela justiça. Então, ela convida cristãos e cristãs, católicos e católicas, a se empenhar na sociedade em prol dessa realidade. Um segundo ponto que vai ser trabalhado aí é a natureza e o fim da política. A que ela atende e a que se destina o discurso político da sociedade e de que maneira a Igreja, por meio de seus fiéis, católicos, leigos, leigas, religiosos, ministros ordenados, nas suas diversas vocações, contribui em relação a isso. A Igreja vai entender que a natureza e o fim da política se encontra na garantia, na defesa da dignidade da pessoa humana. Então, ela vai trazer aqueles pontos fundamentais da primeira parte, que é a dignidade da pessoa humana, e de que modo essa realidade se encontra vulnerável hoje e de que maneira a Igreja, provocando um discurso político, respeitando a diversidade de opiniões e de visões, ela vai favorecer a relação da dignidade da pessoa. Então aí você tem todo um aparato que se construiu no ensino social da Igreja, através de muitos documentos, que vai passando pelo Papa Leão XIII até chegar ao Papa Francisco, onde essa dignidade humana ela se faz mais presente, ela se faz mais concreta. Uma terceira parte, ele vai trabalhar da cooperação de todos na vida pública, onde ela chama a uma corresponsabilidade, ou seja, todos e todas somos responsáveis e somos convidados a trabalhar essa intenção, cada qual na sua função, cada qual na sua especificidade. Fala-se muito da liberdade de associações e de que maneira cristãos e cristãs podem criar associações ou mesmo estar inseridos em partidos políticos que têm uma pauta específica, mas essa pauta específica corrobora com o todo, com o bem comum que se deve produzir e construir na atual sociedade. Inclusive, se fala aqui de uma maneira quando diversas ou algumas situações se tornam mais graves, né, que nós, como cristãos, devemos exercer o nosso papel político em defesa desses grupos que estão mais vulneráveis ou contra regimes que são totalitários, ditatoriais, em defesa de valores que hoje se entende que são valores democráticos. E um quarto ponto seria a questão da comunidade política em relação com a Igreja. Então a Igreja ela não assume uma determinação política ou uma imposição política. Ela está inserida na sociedade enquanto instituição, né, enquanto organismo social, através das suas estruturas, do seu episcopado e daqueles que são líderes
na instituição religiosa, mas ela está inserida por meio de leigos e leigas que atuam e que dão a sua voz e que se fazem presente ali. Mas a igreja não assume para si uma opção partidária. Então ela tem valores que são irrenunciáveis, que garantem a vida, que garantem a liberdade, que garantem a democracia e, sobretudo, o direito daqueles que são mais vulneráveis, mas ela respeita essa diversidade de vozes. Mas ela pede que, então, já que existe tanto a igreja como a sociedade estão em busca de um bem comum, também que a igreja não viva e não aceite qualquer regalia ou qualquer privilégio da sociedade para que ela tenha uma voz sempre profética em virtude daquilo que é o seu destino, que é a missão daquilo que se tem. O que se pede é que haja uma relação harmoniosa entre a estrutura da igreja e as estruturas políticas, tendo como ponto de vista o bem comum daquilo que se pode ter a partir dali. Então, esses são os 4 pontos que nós trabalhamos dentro da Gaudium et Spes que focam a dimensão política. Se nós quiséssemos atualizar esse documento hoje, nós deveríamos trazer a dimensão democrática. Então, acho que a democracia é um valor da sociedade atual e nós temos uma série de garantias de direitos que se fazem presente aí. Um outro ponto seria a garantia da laicidade do Estado, ou seja, o Estado não assume para si uma determinada confissão religiosa, mas permite que as diferentes religiões possam exercer os seus direitos, a sua existência, a sua permanência e a sua cidadania. Então é um ponto que se deve colocar a partir dali. E valores que são irrenunciáveis, como o valor em defesa da vida, em defesa dos direitos de grupos minoritários, a questão da justiça, defesa dos pobres e pessoas que são mais vulneráveis. Então é dentro desses vieses que nós nos colocamos e nós assumimos a nossa prerrogativa. Nós temos avanços naquilo que se corresponde ao ensino social da Igreja, que começa no século XIX com o Papa Leão XIII, quando a Igreja assume a defesa dos trabalhadores. Aí você tem uma série de direitos trabalhistas que são colocados, a Igreja assume essa perspectiva, vai passando pelos papas todos até chegar agora no Papa Francisco, com o documento Fratelli Tutti, onde ele vai falar do exercício da boa política, a política como um gesto de caridade, um gesto de construir laços comuns. E com esses laços comuns nós temos direitos que são restabelecidos e nos colocam dentro dessa relação. Então é um caminho bonito e hoje a política acaba sofrendo alguns reveses de mau uso ou de má interpretação ou até um descrédito por conta de alguns agentes públicos, mas a Igreja, por conta dos seus documentos, e a Fratelli Tutti do Papa Francisco é o documento principal, ela nos convida a um olhar atento, responsável, em exercício do bem comum, sendo a política, o agir político, um gesto de amor e um gesto de caridade. É dessa maneira que nós convidamos você a refletir conosco e ter essa preparação para o jubileu de 2025. Muito obrigado.